Alunos do curso Técnico em Meio Ambiente, estaremos iniciando a nossa quarta aula, intitulada Arcabouço Legal da Gestão dos Recursos Hídricos no Brasil. Nessa quarta aula, nós iremos discutir sobre a política de recursos hídricos. A política de recursos hídricos estabelece, uma política que visa a proporcionar meios para que a água seja usada de forma racional e justa para o conjunto da sociedade. Para que seja considerada uma política de recursos hídricos, é preciso que seja formada por objetivos a serem alcançados, princípios sobre os quais devem ser erguidas, instrumentos para implementá-la, uma lei para que lhe dê sustentação e instituições para executá-la e fazer seu acompanhamento. Então, toda lei ela precisa desse arcabouço para que possa ser validada, possa ser colocada em prática. A Política Nacional de Recursos Hídricos ela visa justamente gerir as águas, Então, a forma pela qual se pretende equacionar e resolver as questões de escassez relativa aos recursos hídricos parte justamente da Política Nacional dos Recursos Hídricos. A aplicação de medidas estruturais e não estruturais para controlar os sistemas hídricos naturais e artificiais em benefício humano e atendendo a objetivos ambientais, isso também é uma das diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos, assim como definir com o conjunto de procedimentos organizados no sentido de solucionar os problemas referentes ao uso e ao controle dos recursos hídricos. É um outro campo também de ação, porque a Política Nacional de Recursos Hídricos ele busca justamente solucionar os problemas advindo do uso desses recursos, otimizando esse uso, buscando racionalizar o uso da água. E a gestão é formada por três subfunções. Nós temos o planejamento, que tem a incumbência de justamente planejar a execução da política, a administração, que vai administrar todo o organograma, todo o passo a passo para que essa política ela possa ser posta em prática, e a regulação, que tem justamente o embasamento legal pela normatização das leis, pelo uso das leis. Bom, a gestão de águas, ela tem justamente esse desenho, onde nós temos a gestão, a oferta, o uso, que ele pode ser consultivo ou não consultivo. O uso consultivo é justamente aquele uso direto da água para irrigação, para o banho, para o uso doméstico, e o uso não consultivo para navegação, para pesca. A questão da preservação, e ações complementares que visa justamente buscar a ação de outros atores sociais para que possa desenvolver ações que possa visar a conservação desses recursos. Bom, o Brasil ele tem um conjunto de arcabouços jurídicos, que vai assegurar justamente a proteção dos recursos naturais, principalmente dos recursos hídricos. Nós temos a Lei Federal número 9.433, que é de 1997, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, e essa política ela cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Esse sistema ele é bastante importante porque é a partir dele que vai ser alimentado um banco de dados das nossas bacias hidrográficas, sobre as condições ambientais dessas bacias, sobre a questão do uso dessas bacias, e assim pode-se promover estratégias para a preservação desses recursos. Nós temos também a estrutura orgânica, a partir do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, do Comitê de Bacias Hidrográficas, dos órgãos gestores, das agências de água, que juntos são atores que são responsáveis justamente pela discussão, pela formulação de diretrizes, de normas que vão ser utilizadas não só em âmbito nacional, como também estadual, e assim poder juntos criar uma força-tarefa para que diminua esses impactos e se promova justamente o planejamento adequado do uso desse recurso. Os instrumentos, que existem, os planos de recursos hídricos, o enquadramento de corpos hídricos, que justamente enquadra os corpos hídricos para diferentes finalidades,
a outorga de uso, liberando o uso dessa água, a cobrança, que é uma forma, né, de assegurar o uso racional, a compensação aos municípios e o Sistema Nacional de Informações, né, que é constituída justamente pela Política Nacional de Recursos Hídricos. Então aqui eu coloquei, né, algumas ações que são advindas justamente dos planos diretores de recursos hídricos, onde nós temos aqui a questão da outorga do direito de uso da água, né, que é concedida, né, para a empresa se ela se adequar a algumas exigências, né, isso vai gerar uma disponibilidade, né, para as demandas, principalmente para que não falte água para outras pessoas, porque quando a gente trabalha com disponibilidade hídrica, a gente trabalha com água sendo usada por diferentes atores, diferentes pessoas, e cada pessoa tem um uso, né, preponderante, e a gente tem que assegurar o uso, a disponibilidade desse recurso para todos, né? Bom, a outra questão são as diretrizes que vão culminar na cobrança pelo uso da água, justamente para que as pessoas possam usar esse recurso de forma infinita, ou, desculpe, de forma econômica, né, que as pessoas possam ter consciência que esse recurso é finito, que ele tem um tempo, né, que com o tempo, com o uso desregular, ele vai ser esgotado. Então é importante que, a partir da cobrança, que as pessoas tomem ciência que esse recurso ele precisa ser preservado. Uma outra diretriz também utilizada, né, que faz parte do escopo do Plano Diretor de Recursos Hídricos, é justamente o enquadramento dos corpos d'água, que visa classificar os corpos d'água de acordo com a sua finalidade, certo? Os bancos de dados que vão alimentar são sistemas, né, que servem para hospedar informações sobre as bacias hidrográficas, como nós temos aqui o sistema de informação, que foi instituída pela Política Nacional de Recursos Hídricos, que cria justamente o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Bom, aqui eu coloquei o caso do Ceará, né, só para exemplificar que cada estado vai ter a sua diretriz própria, né, vai ter o seu sistema, o seu arcabouço jurídico. Então o estado ele vai ter a política estadual, não vai ser a política nacional, porque a política nacional é de âmbito nacional. Então nós temos a política estadual de recursos hídricos. Essa política estadual de recursos hídricos vai ter uma estrutura orgânica, que é justamente as instituições que vão juntas, né, atuar para que seja garantido, né, que essa política seja posta em prática. E nós temos os princípios que vão ser utilizados para fomentar o escopo de ação dessa política. Bom, aqui eu coloquei um fluxograma que justamente mostra como é que há a integração, né, dessas frentes. Então nós temos aqui o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos, e esse sistema vai estar articulado com outros sistemas que vão dar base de sustentação para que ele possa ocorrer. Nós temos o sistema de gestão, que vai ter a função de planejar, administrar e regular. Nós temos sistemas afins, que vai ter a incumbência da questão da oferta, utilização e preservação. Então, esse sistema afins é mais para a questão do uso, né, propriamente do reservatório, do corpo hídrico. E nós temos os sistemas correlatos, né, que tem incumbência de planejamento e coordenação geral, incentivos econômicos e fiscais, ciência e tecnologia, defesa civil e meio ambiente, ou seja, são áreas, né, que podem contribuir justamente ou através de troca de experiências, né, ou também de ações. Então aqui eu coloquei um outro organograma do sistema, né, de gerenciamento de recursos hídricos, onde vocês percebem a integração de vários agentes, né, de várias instituições que se articulam justamente para que haja a cooperação de esforços, para que haja integração, né, e com isso assegurar que a população tenha o seu direito, né, do uso preponderante dos recursos hídricos garantidos. Bom,
Os instrumentos legais eles possibilitam, né, o maior controle da quantidade de distribuição de água. Esses instrumentos legais são a outorga de uso, né, que é um documento que assegura que aquela determinada indústria, empresa, aquele agricultor ele tem a liberação justamente para utilizar aquele corpo hídrico. A licença para obras hídricas também é outro instrumento legal que prevê a possibilidade, né, do uso e distribuição dessa água, e a cobrança pelo uso da água bruta, que é justamente um recurso que mostra que a água é um bem valoroso e que precisa ser de fato preservado. Bom, a implementação dos instrumentos legais, né, ele passa pela Câmara de Outorga, que justamente vai conceder ou não a liberação desses recursos, do recurso hídrico, a Câmara Técnica de Licença, que vai licenciar, estabelecendo se há alguma conformidade ou não conformidade quanto à instalação física daquele empreendimento, e a Câmara Técnica de Conflito, que já ele tem uma função aí pacificadora de poder fazer a intermediação de conflitos por uso desses recursos. Né? Então nós né, diante dessa escassez hídrica, né, que nós vemos enfrentando nos últimos anos, a gente tem muitos casos de conflito de uso, né, pelo uso desses recursos. Então, o recurso ele passa por várias propriedades, cada um faz o seu uso e cada um quer garantir o seu uso. Então, é preciso que haja uma intermediação, né, um órgão que possa justamente intermediar esses conflitos. A organização dos usuários, né, eles podem se utilizar de açudes, de vale perenizados, de bacias ou regiões hidrográficas para justamente captar e utilizar desses recursos. Bom, minha gente, estamos encerrando a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, estou à disposição.